Eu queria convidar você, nesse instante, a abrir comigo a sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Gálatas, ou na carta aos Gálatas. Se você prestou bem atenção no seu devocional hoje de manhã, é exatamente para lá que você vai estar indo nesse instante. Gálatas capítulo de número 5. Por favor, abra comigo a sua Bíblia nesse texto. Gálatas capítulo de número 6, verso 1 até o versículo de número 10. Será essa passagem que estaremos estudando nessa manhã. Enquanto vocês abrem, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a forma como nós fomos acolhidos aqui durante esses 2 dias. Foi dias muito bons. Hoje no nosso devocional nós estávamos inclusive falando sobre isso. Sempre que nós nos envolvemos no serviço, muitas vezes a gente vai com a expectativa de abençoar em alguma medida. Mas quando a gente volta, a gente tem a certeza de que fomos nós que fomos abençoados, edificados. E durante esses 2 curtos, intensos dias, posso dizer que foi essa a sensação. Queria agradecer a Poliana, a família dela, assim, que nos recebeu de uma forma tão carinhosa, nos acolhendo, nos fazendo sentir em casa durante esse tempo. Então, muito obrigado, Poliana, família, não estou vendo nem ela, nem a Ana, está ali atrás. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe ao Senhor em sua vida, seu marido, sua casa. E todos vocês, que o Senhor nos dê a alegria de termos mais momentos juntos. Se forem lá em Porto Velho, estiverem indo dar uma viajada, pegar avião ou indo no médico, não vá só no médico não, dê uma passadinha lá na igreja, vamos ter um tempo juntos de comunhão, é sempre bom poder revê-los. Irmãos, Gálatas capítulo de número 6, eu peço que você abra a Bíblia nessa passagem, que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus nesse texto, que assim nos diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia também a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos por este culto que podemos te prestar, te agradecemos pelos louvores que entoamos, por aquilo que o Senhor falou conosco à medida que cantávamos. E nesse momento, Pai, que vamos encerrar o nosso tempo juntos de reflexão, queremos pedir do Senhor a tua graça, pedir do Senhor a tua capacitação, pedir que o Senhor traga clareza ao nosso entendimento e que o Senhor continue a nos transformar como assim tem feito através do teu Espírito mediante a tua palavra. Fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, ao longo dos últimos 2 dias, a contar com esse, nós tivemos a chance de refletir de forma prática sobre o que significa o grande mandamento que o Senhor Jesus nos faz quanto ao amor. Ontem, pela manhã, nós tivemos a chance de entender esse mandamento. O grande mandamento, o resumo de toda a lei. Não seria outra coisa senão que amemos a Deus com todo o nosso coração, alma, entendimento e força, e que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Podemos refletir, pensar as aplicações do que significa amar o próximo, que não é aquele próximo que está apenas bem próximo de nós, tampouco não é amar apenas o próximo que se acha longe de nós, mas amar aqueles que se encontram no nosso caminho. À noite tivemos a chance de parar e refletir sobre como isso se demonstra
para com aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, ou seja, para além dos muros das nossas igrejas, para além dos muros das nossas casas, para as pessoas que se encontram no caminho que ainda não conheceram a palavra de Deus. Mas é verdade que o amor que devemos ao nosso próximo não se acha apenas para além dos muros das nossas igrejas. Ele também deve ser vivenciado dentro dos muros da nossa igreja. Ele também deve ser vivenciado com aquelas pessoas que nós convivemos diariamente. As pessoas que nos conhecem o nome, que nós conhecemos o nome, que nós conhecemos as suas histórias e que elas conhecem a nossa história. As pessoas que convivem conosco. E talvez esse seja um dos nossos maiores desafios. Amar a quem nós conhecemos muitas vezes é muito mais difícil do que amar as pessoas que pouco conhecemos, que não conhecemos e que não nos conhecem. Pois bem, é sobre isso que vamos estar, portanto, tratando nessa manhã. Esse texto acha-se presente na parte final da tão importante carta aos Gálatas. Se você perceber o texto que antecede esta porção que acabamos de ler, o apóstolo Paulo trata do fruto do Espírito, daquelas marcas que são características de todos aqueles que foram habitados com o Espírito Santo, a saber, todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Se você um dia foi salvo por Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em seu coração e, como consequência natural disso, várias características passaram a ser impressas na sua vida, no seu caráter, na sua mente, nas suas ações e reações. É isso que o apóstolo Paulo nos fala a partir do verso 22 até o versículo de número 23 do capítulo 5 de Gálatas. Se falou isso no capítulo 5, em sua conclusão do capítulo 5, quando nós voltamos os nossos olhos agora para o capítulo 6, percebemos a ordem lógica do argumento do apóstolo Paulo. Não encontramos um texto fora do contexto, uma passagem que vem do nada. Ao invés disso, encontramos a consequência natural daquilo que ele havia acabado de ensinar. Se primeiro falou sobre as marcas da espiritualidade, agora o apóstolo Paulo vai nos falar sobre o ambiente onde a verdadeira espiritualidade, onde as verdadeiras marcas do Espírito Santo em nós deve se desenvolver. E falando sobre isso, irmãos, me vem à mente a história de um homem que viveu no 5º século. O seu nome era Simão o Estilita. Não sei se você já ouviu falar neste homem. Estilita aponta para o lugar onde esse homem escolheu morar, um pilar ou uma torre no meio do deserto. Simão viveu no 5º século e foi conhecido como o primeiro padre do deserto. Esse homem decidiu largar a sua família, a sua cidade, os seus amigos e tudo o que havia conhecido até então para rumar em direção ao deserto a fim de buscar a Deus e crescer espiritualmente. Qual era o pressuposto que Simão tinha no coração? Para ele era impossível florescer na vida cristã em meio às pessoas, em meio às distrações da cidade, em meio à multidão. É por isso que, deixando tudo para trás, ele viveu 6 longos anos sozinho, em cima de uma torre no meio do deserto. A pergunta que nós precisamos nos fazer e tentar responder é: Simão estava certo? A pergunta é: o que é espiritualidade? Como nós buscamos ser pessoas espirituais? Como nós desenvolvemos a nossa espiritualidade? Ao contrário do que entendeu e buscou Simão, Paulo nos mostra nesse texto que a verdadeira espiritualidade não se desenvolve sozinho, ou enquanto estamos sozinhos, vivendo de forma isolada, mas se desenvolve no meio do povo de Deus, no meio do corpo de Cristo. Essa espiritualidade não é marcada pelo silêncio, pela solidão, não é marcada por experiências individualistas, de contemplação, de maravilhamento com a criação ou coisas do tipo. A verdadeira espiritualidade, ela é demonstrada, é comprovada, é desenvolvida à medida que cuidamos uns dos outros. E é sobre isso que nós vamos estar estudando a partir do texto de Gálatas. Se desejamos ser pessoas verdadeiramente espirituais, precisamos cuidar uns dos outros. A pergunta que o texto nos suscita é: como cuidamos uns dos outros? A partir do texto que você tem em mãos, eu peço que você perceba 4 verdades importantes que se destacam nesta passagem. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos responde que cuidamos uns dos outros à medida que servimos uns aos outros. Eu peço que você leia novamente comigo o versículo 1
e note com atenção cada uma das palavras que são aqui apresentadas no texto. Conforme certo comentarista escreveu, neste versículo cada palavra importa. Paulo começa o texto dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Em primeiro lugar, a quem o apóstolo Paulo escreve? Ele não escreve a presbíteros somente, ele não escreve a liderança daquela igreja, ele escreve aos irmãos. Ele escreve à comunidade em geral, ele escreve aos crentes que habitavam a região da Galácia, que receberam esta carta. Em segundo lugar, perceba o pressuposto no qual o apóstolo Paulo estabelece o seu argumento, inicia o seu texto. O pressuposto é que cristãos, por mais verdadeiros que sejam, em algum momento da caminhada, eles haverão de tropeçar. É o que o apóstolo Paulo disse: se alguém for surpreendido em alguma falta. Irmãos, a queda não é uma particularidade exclusiva de não cristãos, de falsos cristãos, mas é uma realidade que pode se dar inclusive no meu e no seu coração. De gente que conheceu de verdade o Evangelho, de pessoas que abraçaram de verdade a palavra de Deus, mas que, por serem pecadores em obras, ainda estão sujeitos a quedas, a tropeços, a erros, a falhas, a pecados. Será que nos faltam exemplos no passado e no presente que testificam essa verdade? Será que você não consegue perceber-se no espelho e entender que Paulo está certo? Ou quando olhamos para o testemunho da história, Pedro, por exemplo, apesar de ser um verdadeiro cristão, pôde negar a Jesus 3 vezes. Cristãos de verdade falham, tropeçam, erram. Uma terceira observação importante no texto é como nós lidamos quando cristãos de verdade tropeçam, irmãos. Ao invés de adotar algumas práticas que nos são muito comuns, como, por exemplo, fechar os olhos para os erros dos outros. Afinal de contas, vivemos em dias onde o individualismo é uma das palavras de ordem. A minha vida é a minha vida, a sua vida é a sua vida. Você não deve meter a sua colher ou a sua colher na vida de ninguém mais. O apóstolo Paulo disse que o caminho não é fechar os olhos, o caminho não é fingir que as coisas não existem, que os problemas não estão aí. O problema não é ignorar o problema do outro, o pecado do outro. O caminho certo que deveríamos adotar é a correção. E essa é uma primeira verdade que se destaca, então, quanto à forma que servimos uns aos outros. Precisamos corrigir uns aos outros. Precisamos nos corrigir mutuamente. Eu não sei se temos aqui conosco alguém que é da área da medicina, se temos algum médico, ou especificamente se temos algum médico da área da ortopedia. Pois bem, se temos algum médico, algum estudante da medicina ou de alguma área da saúde, a palavra que você encontra no verso 1 como corrigiu é exatamente uma palavra que você deve ter lido nos seus manuais de medicina nos dias da faculdade. A palavra nos aponta para o campo da ortopedia no século I, quando alguém quebrava um osso e o médico tinha que ajeitar o osso. Você já quebrou alguma parte do corpo? Eu lembro que o João Marcos teve uma experiência assim, né, João? Quando a gente quebra um osso, nós não esperamos que um bombadão daqueles grandes pegue o nosso osso e de qualquer jeito tente colocar ele no lugar. Misericórdia se isso acontecesse. O que nós esperamos em meio a uma fratura? Nós esperamos que alguém gentilmente, com brandura, com calma, com ternura, com sabedoria, possa colocar o osso de volta no lugar. É por isso que, quando o apóstolo Paulo fala sobre a forma como nós devemos corrigirmos uns aos outros, ele diz que esse deve ser o espírito que deveria nos nortear na prática da correção mútua. Corrigi-o com espírito de brandura. Em outras palavras, precisamos ter tempero na correção, precisamos ter sabedoria na correção, precisamos ter mansidão à medida que corrigimos uns aos outros. Em segundo lugar, servir uns aos outros significa, nesse contexto, tomar conta do nosso próprio coração. O apóstolo Paulo destaca uma verdade importante, irmãos, que não podemos nos esquecer. À medida que nos envolvemos no serviço, na correção mútua, podemos enfrentar uma grande tentação. Sabe qual é a tentação? A tentação
de acordo com aquilo que percebemos no versículo de número 2. Guarda-te para que também não sejas tentado. Não é cairmos no mesmo pecado da pessoa que estamos corrigindo, mas é cairmos, à luz do contexto imediato, no pecado do orgulho. No pecado de enxergarmos as pessoas de cima para baixo. O campo da correção, o campo do discipulado pode ser um lugar frutífero, se mal compreendido, para que o orgulho se aflore. À medida que cuidamos das pessoas, podemos cair na tentação de nos acharmos superiores a elas. De dizermos o seguinte: eu jamais faria isso, eu jamais cairia daquela forma, eu jamais tropeçaria neste erro, eu jamais abraçaria tal prática como ela, como ele, como eles foram capazes de cair desse jeito. Você já viu este pecado ou estas perguntas se lançando ou batendo na porta do seu coração? É por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 3, porque se alguém julga ser superior a alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Nós precisamos cuidar do nosso coração e nos colocar em comparação ao referencial correto. Se é para nos compararmos com alguém, que não nos comparemos uns com os outros, mas que nos comparemos com Cristo. Se diante de outra pessoa, talvez você não tenha cometido o mesmo pecado. Diante de Cristo, meu amigo, você é incomparavelmente pecador, você é incomparavelmente inferior. Você tropeçou aonde Cristo foi perfeito em todos os pontos. Em terceiro lugar, note o que significa o serviço que devemos ter uns para com os outros. O apóstolo Paulo nos diz que devemos, além de sermos bons ortopedistas, além de termos bons espelhos, para que não deixemos que o orgulho aflore, ele nos ensina que devemos ter ossos fortes e ombros largos. Perceba comigo o versículo de número 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando nós olhamos para o versículo de número 2, encontramos uma dúvida comumente sendo levantada diante dessa passagem. Ora, o que devemos fazer ao certo? Porque no versículo 5, Paulo diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu devo levar o fardo da outra pessoa ou não devo? Qual versículo tem a razão? Qual versículo comunica a verdade? O versículo 2 ou o versículo 5? E a resposta é os dois. Nós devemos levar alguns fardos enquanto outros não. Tem fardos e fardos, existem pesos e pesos na vida cristã. Existem alguns fardos que somente você e eu poderemos carregar por nós mesmos. Somente você pode acordar cedo. Eu não posso fazer isso por você. Somente você pode lutar para se desenvolver profissionalmente. Eu não posso fazer isso por você. Somente você pode lutar para ter uma saúde melhor. Eu não posso ir na academia por você. É tão difícil já ir por mim mesmo. Agora tem fardos que nós não conseguimos e nem deveríamos carregar sozinhos. E neste momento, nós deveríamos partilhar. Nós não deveríamos carregar o fardo de uma doença que nos abate, que nos deprime, que coloca dúvidas na nossa mente, que promove desesperança no nosso coração. Nós não deveríamos carregar isso sozinhos. Nós não deveríamos carregar a solidão que sentimos sozinhos. Não deveríamos carregar as lutas contra determinadas tentações e pecados sozinhos. É neste sentido que deveríamos partilhar os nossos fardos, partilhar as nossas dificuldades, compartilhar as nossas lutas. Eis o que significa na prática servirmos uns aos outros. Vocês percebem como em nada a visão que o apóstolo Paulo nos apresenta sobre a igreja se parece com um simples clube social, com um simples salão de telespectadores, com um simples refeitório ou como uma simples fila de drive-thru, como muitas pessoas entendem a igreja nos nossos dias. Muitas pessoas fazem com que a igreja se pareça uma fila de drive-thru, aquela fila onde você vai com o seu carro, pega o seu hambúrguer e depois vai embora. Ou como um cinema onde você vai, senta-se na sua poltrona, assiste o filme e então logo mais vai embora.
Ou ainda mais como o Gonçalves, você passa na fila, você seleciona os seus produtos, passa no caixa e simplesmente vai embora. O problema é que a igreja não é um drive-thru, a igreja não é um cinema e a igreja tampouco é um supermercado. A igreja é uma família, a igreja é um corpo, a igreja é um lugar onde nós precisamos, nós devemos, nós somos chamados por Deus a nos comprometermos uns com os outros. E ser igreja, por vezes, nos coloca diante de situações difíceis. Ser um ortopedista não é nada fácil. Ser um ortopedista significa lidar com os problemas, com as fraturas, com as dores e muitas vezes com as más compreensões dos outros. Afinal de contas, quem gosta de ver outra pessoa pegando no seu braço e apertando? Dói, gente. Dói. Mas por mais doloroso que seja, o trabalho dos ortopedistas é um trabalho extremamente importante. É assim que nós entendemos o nosso papel uns para com os outros. Frequentemente nós gostamos de ter tempo de convivência, nós gostamos de estar juntos. Nós gostamos de partilhar os nossos amores, as nossas paixões, os nossos sonhos. Nós gostamos de falar que o Flamengo é o melhor time do Brasil, não há outro igual. Nós concordamos todos com essa verdade. Nós gostamos de falar sobre os nossos sonhos profissionais. Nós gostamos de ir para o cinema juntos. Nós gostamos de comer um bom hambúrguer juntos. E tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. Se você quiser me chamar para comer um hambúrguer, um churrasco com você, você pega aí o meu número que eu estou sempre à disposição. Mas igreja não é somente isso. Igreja não é apenas um círculo de convivência onde vivemos momentos legais juntos, mas não nos comprometemos com situações, em vivenciarmos situações difíceis. Se desejamos ser a igreja que Deus espera que nós sejamos e viver o amor como Deus espera que vivamos, precisamos entender que muitas vezes o amor nos colocará em situações desafiadoras. E que situação mais desafiadora poderia termos a enfrentar no nosso relacionamento uns para com os outros, se não a correção mútua? Você já se envolveu nesse desafio e nesse chamado que Deus te faz? Quando alguém peca à sua volta, o que você faz? Quando você lida com o pecado das pessoas com quem você convive, as pessoas que você ama, as pessoas que são da sua igreja, as pessoas que são do seu nível próximo ali, íntimo de relacionamento, o que você faz? Você se aproxima a fim de confrontar? Você se aproxima a fim de exortar? Você se aproxima a fim de dizer, meu irmão, você está enganado, minha amiga, você está enganada. Você está arrumando em direção a um caminho que é contra a vontade de Deus. Abra os seus olhos, algo está mudando na sua mente, algo está mudando na sua vida. Você não está amando a Deus como um dia amou, você não está o buscando como um dia buscou, você não está submetendo a sua vida como você deveria se submeter. Essas amizades não são boas para você, essa prática não é o que Deus espera para a sua vida. É o que fazemos, irmãos. Ou simplesmente fechamos os nossos olhos e dizemos, eu não posso me meter na vida de fulano. O individualismo é um grito de guerra da nossa geração, é uma lei quase que estabelecida na cabeça das pessoas que vivem nos nossos dias, mas não pode ser lei e regra na nossa mente. A palavra de Deus é clara quando diz que nós devemos corrigirmos uns aos outros. Mas não corrigirmos como ditadores, não corrigirmos como senhores da razão, não corrigirmos como se fôssemos melhores que as pessoas. Somos iguais, gente. Somos pecadores carentes da graça de Deus. Nos aproximamos não porque nós somos melhores do que os outros, nos aproximamos porque precisamos mostrar às pessoas aquilo que nós também precisamos. Precisamos da graça de Deus e viver para a glória dele. É o que nós fazemos. Pense em outro aspecto dessa exortação, quanto a levar os fardos uns dos outros. Além da partilha dos bons momentos que temos juntos, como esses momentos que estamos aqui vivendo, de alegria, de comunhão, a palavra de Deus nos chama a partilharmos os momentos difíceis da vida. E nisso nós somos desafiados a ultrapassar aquela barreira superficial de relacionamento que muitas vezes nós nutrimos e adentrar uma experiência mais profunda, onde temos a chance de tirar as máscaras e realmente mostrar quem nós somos. Qual foi a última vez que você fez isso com seus irmãos, com a sua família da fé? Frequentemente nós nos questionamos assim, como você está? E a resposta nós sabemos, está tudo bem. Só que e se não estiver tudo bem?
E se a resposta da pessoa que está perto de você foi: eu estou péssimo, eu não estou bem, eu estou me sentindo um lixo, o que você fará? A palavra de Deus nos chama a dividir os fardos uns com os outros. Isso deveria significar um desafio, um chamado para você que está carregando fardos pesados sobre os seus ombros. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém vai adivinhar as lutas que você vive na sua vida se você não abrir o coração. Portanto, à luz desse texto, entenda, Deus te chama a abrir o seu coração. Algumas pessoas resistem a esse ensino dizendo o seguinte: se eu abrir o meu coração, eu haverei de me parecer fraco diante das pessoas. Você é mesmo, se você não sabia, eu queria te lembrar isso, você realmente é fraco, eu também sou. Outras pessoas dizem a esse texto, em rejeição ao que a palavra nos ensina: Jesus assumiu todos os meus fardos, eu não preciso compartilhá-los com mais ninguém. E eu quero dizer a você que isso é uma péssima interpretação bíblica. Jesus assumiu todos os fardos dos nossos pecados, mas ele não disse que os fardos das experiências e circunstâncias desafiadoras que passamos na vida haveriam de ser retirados sem meios humanos. Jesus pode fazê-lo sozinho, sim, mas via de regra, ele aprove a Deus escolher utilizar instrumentos humanos para aliviar as nossas dificuldades, aliviar as nossas dores, nos comunicar sabedoria. O Diego, na nossa devocional, ele falou sobre meios de graça. Além da oração, além da leitura bíblica, sabe qual é o meio de graça que o Senhor nos comunica? Pelo qual o Senhor nos comunica graça? Amizades, amigos, comunhão. Você quer um exemplo de alguém que era extremamente espiritual, alguém que lia a Bíblia profundamente, alguém que orava intensamente, mas ainda assim não negou a necessidade que temos de bons amigos para que partilhemos os fardos? O apóstolo Paulo. Perceba comigo aquilo que ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 5 e 6. O apóstolo Paulo, em meio a lutas profundas, abatimentos externos e internos, como ele relata em sua carta, vivendo dias terríveis, dias difíceis, ele diz o seguinte: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ele poderia dizer: Deus me consolou pela leitura bíblica, Deus me consolou pela oração, mas o que ele escolhe dizer é: Deus me consolou com a chegada de Tito, com a chegada do meu amigo. Quantas vezes, irmãos, a resposta que Deus deseja nos dar para os fardos pesados que nós temos carregado acha-se à nossa volta, mas nós não temos aberto os nossos olhos para perceber. Amigos são presentes preciosos. E o reino de Deus, como alguns gostam de dizer, é o reino de amigos. Mais do que colegas, mais do que membros de um grupo, de um clube, nós somos amigos, nós somos membros da família da fé. Que nós possamos usufruir de tais privilégios. Como nós cuidamos uns dos outros, como abraçamos esse amor prático para com aqueles que se acham perto de nós. Perceba comigo o versículo de número 6, o texto nos diz que deveríamos praticar a generosidade. Deveríamos abraçar a generosidade prática. No versículo de número 6, o apóstolo Paulo escreve: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. O apóstolo Paulo separa a igreja em dois grandes grupos: aqueles que pregam a palavra e aqueles que ouvem a palavra. Ou seja, aqueles que pastoreiam e aqueles que são pastoreados. E nesse texto ele nos estabelece um princípio muito importante. Ele estabelece o princípio de que aqueles que são alimentados com a palavra de Deus deveriam cuidar daqueles que os alimentam. Em outras palavras, ele está dizendo que aquela igreja da Galácia tenha uma responsabilidade direta de amar de forma prática os seus pastores. Que bom que eu posso falar isso tranquilamente, né? Estou em outro lugar, estou em outro ambiente, então eu posso falar tranquilamente sobre esse assunto, sem defender causa própria. Esse é um princípio que nós temos esquecido. Nós precisamos cuidar
daqueles que nos pastoreiam. Eu peço que vocês se recordem de seus pastores. Que vocês se recordem daqueles que alimentam o coração de vocês com a palavra. Saibam que diante de Deus vocês têm uma responsabilidade de amar essas pessoas. Frequentemente nós enxergamos pastores como figuras despersonalizadas. Tanto é que pastor não tem nome, né? Pastor geralmente é só pastor. Pastor é gente como a gente. É gente que sofre, é gente que luta, é gente que tem faltas, gente que tem erros, gente que tem pecados, gente que tem necessidade. E o apóstolo Paulo nos ensina que deveríamos honrar, deveríamos amar, e como honramos e como amamos essas pessoas. Ele nos fala que de forma prática, envolvendo não apenas as nossas orações, mas envolvendo inclusive as nossas finanças. Ao passo que precisamos defender aquilo que a Bíblia defende, precisamos nos opor àquilo que a Bíblia não defende. Ao passo que preciso defender esse princípio, eu também preciso denunciar as distorções do princípio. O que a Bíblia defende é que deveremos ser generosos com aqueles que nos pastoreiam. Ao passo que precisamos distanciar o nosso coração e a nossa mente das distorções. O que esse texto não ensina? Esse texto não ensina que você deveria deixar de comer, deixar de se vestir, deixar de suprir a sua família, a fim de apresentar generosidade para com a igreja local. Não, esse texto não nos ensina ou não defende as distorções que o mundo neopentecostal tem propagado em nossos dias. Da famosa teologia da prosperidade, onde líderes são donos de igrejas e eles não têm qualquer dever de responsabilidade em termos financeiros, de prestação de contas ou coisas do tipo. Esse texto não defende nada disso. O que esse texto defende é a prática da generosidade. Se amamos o Evangelho, se amamos a palavra de Deus, devemos cuidar daqueles que nos cuidam. Devemos cuidar daqueles que pregam o Evangelho, devemos cuidar da nossa igreja local e isso, inclusive, com as nossas finanças. Devemos ser generosos, é o que o apóstolo Paulo nos diz. Devemos partilhar todas as coisas boas com aquele que nos instrui. Você tem sido generoso com a sua igreja local? Você tem partilhado generosamente com a sua igreja local e com aqueles que te pastoreiam? Você tem amado de forma prática estas pessoas? Nada fala mais alto na nossa vida do que o nosso bolso, irmãos. Eu sei que muitos de vocês ainda não trabalham, estão estudando, mas há um princípio que nós precisamos aprender independentemente da idade que tenhamos. Nós precisamos amar não apenas com palavras, não apenas com os nossos sentimentos, mas nós precisamos amar de forma prática. Este é um princípio que, à medida que estamos construindo as nossas vidas, que estamos sonhando com as nossas futuras famílias, precisamos estabelecer como leis, como regras escritas de forma permanente em nosso coração. E um desses princípios precisamos aprender a ser generosos. O que a forma como administramos os nossos recursos, sejam eles muitos ou poucos, diz a nosso respeito, diz acerca dos nossos amores. Muitas vezes a forma como partilhamos os nossos recursos com a nossa igreja local não diz que amamos de fato assim tanto como dizemos o Evangelho. Na verdade, testemunha o contrário. Partilhamos muitas vezes de forma tacanha, de forma egoísta, mirrada. Muitas vezes investimos mais em nossos amores pequenos, fúteis e passageiros, que podem ser usufruídos, mas que não deveriam ser prioridades em nossa vida muito mais do que partilhamos com o reino de Deus. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos pelo Instituto Barna diz que os cristãos dos Estados Unidos, e acredito que essa não seja uma diferença tão grande, não haja uma diferença tão grande em relação aos cristãos do nosso país, gastam mais com materiais de pet shop do que com missões transculturais. Eu peço que você faça, por um breve momento, um levantamento no seu imaginário. Tente imaginar quanto do seu dinheiro, seja muito ou pouco, aquilo que você tem à sua disposição hoje, ao longo deste ano você investiu nas redes de streamer, Netflix, Amazon, Disney, e vocês sabem as tantas outras que existem. Agora, ou ainda, pense comigo naquilo que você investiu nos deliveries da vida, no iFood da vida. Agora, leve a sua imagem, a sua mente ao pensamento de quanto você investiu na obra missionária.
Quantas pessoas foram abençoadas com seus recursos nas frentes missionárias? Quanto daquilo que Deus te confiou você tem partilhado com a sua igreja local? Mais do que as nossas palavras, mais do que aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, diz acerca de onde está o nosso coração. O Senhor Jesus disse que onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Aonde nós investimos é onde o nosso coração repousa e aonde nós temos investido. Aonde nós temos semeado, irmãos. O que isso tem dito a nosso respeito e acerca dos nossos amores. Você tem investido na vida de alguém? Em terceiro lugar, como amamos de forma prática as pessoas que se acham à nossa volta, como cuidamos da nossa igreja. Perceba comigo uma terceira verdade que acha-se entre os versos 7 e 8, semeando o evangelho em nossos corações. O texto nos diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que Paulo nos expõe agora é que existem dois campos em todos os nossos corações. Todos nós carregamos dois campos dentro de nós. Isso se parece bastante com aquilo que o mesmo apóstolo disse em Romanos capítulo 7, ao falar que internamente existe uma dupla inclinação que é alimentada dentro de nós. Uma inclinação caída e uma inclinação santificada. Um velho homem e um novo homem. Pois bem, no nosso coração isso ainda é uma realidade. E assim como existem dois campos dentro de você e do meu coração, existem também duas sementes. Existem as sementes do Evangelho, as sementes que nos aproximam de Deus, as sementes que nos fazem mais parecidos com Cristo, as sementes que fazem com que nós desfrutemos de forma progressiva das marcas do Espírito Santo em nós, a saber, o fruto do Espírito. E há as sementes da corrupção, que nos leva cada vez para um caminho mais distante de Deus, uma vida contrária à sua vontade, uma vida marcada não pelo fruto, mas pelas obras da carne. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não podemos nos enganar, tampouco podemos zombar de Deus, achando que seremos capazes de plantar uma semente e colher o fruto correspondente a outra semente. Nós não podemos plantar ameixa e achar que vamos colher laranja. Nós não podemos plantar acerola e achar que vamos colher maçã. O que nós plantarmos é o que nós vamos colher. Se nós plantarmos as sementes do Evangelho, o texto nos fala que nós haveremos... Contrário, se nós plantarmos as sementes da corrupção, e corrupção entenda como deterioração. A palavra nos aponta para a ideia de putrefação, de algo que está apodrecendo de dentro para fora, se desgastando, se corrompendo, se manchando, se perdendo. Se nós plantarmos as sementes do mundo, da carne, nós haveremos de nos deteriorarmos por dentro, nos apodrecermos internamente. É o que muitas pessoas têm desfrutado em sua vida com Deus e em seus relacionamentos. Ao plantarem as sementes ou as obras da carne, como paixões, concupiscência, bebedices, glutonarias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, não são poucos que têm sentido o seu relacionamento com Deus apodrecer. A Bíblia se tornar um livro frio e indiferente. As orações não mais passarem do teto. O coração que antes era apaixonado por Deus se tornar um coração frio e indiferente. O desejo ardente por tornar o nome de Cristo conhecido e desejado entre todos os povos. Tornar uma ilusão, uma memória da adolescência, da infância, de dias remotos, mas não mais algo que arde dentro de nós. Não são poucas pessoas que, ao plantarem as sementes da carne, têm visto as suas casas, as suas famílias e os seus relacionamentos serem desintegrados. Jovens que têm semeado a carne em seus namoros e encontram corrupção em sua relação. Encontram um relacionamento imoral,
encontram um relacionamento que não os aproxima de Cristo, ao invés de os aproxima cada vez mais do pecado. Ao invés de aproximar-se cada vez mais de Deus, acham-se cada vez mais longe dele. E como consequência disso, a longo prazo estão plantando famílias destruídas, casas arruinadas. É o que você tem feito? Se essa é uma opção, o apóstolo diz que não é a única opção. Há um caminho melhor para todos nós. E essas são as sementes do Evangelho. Os seus frutos, de acordo com o final do versículo 8. O que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Perceba o que o Paulo nos ensina nesse texto. Ele não está dizendo, note a sua Bíblia, que aquele que semeia no Espírito colherá na vida eterna. O que ele diz é, aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Há uma diferença abissal entre uma coisa e outra. Nós podemos desfrutar da experiência da vida eterna ou das delícias da vida eterna hoje, agora, neste momento, nesta época, em nossos dias, neste tempo. O que isso significa? Precisamos entender o que é a vida eterna. A vida eterna, disse Jesus em João capítulo 7, versículo 3, não é outra coisa senão que nós o conheçamos. Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam. A vida eterna é o conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus não é uma realidade mental, intelectual apenas, mas é uma realidade que nos leva a um relacionamento íntimo e apaixonado com Deus. É uma realidade que toma os nossos sentimentos, toma o nosso intelecto, toma as nossas afeições, toma os nossos desejos, domina toda a esfera da nossa existência, pois bem, isso é a vida eterna. É ser completamente tomado pela presença de Deus e desfrutar de uma intensa comunhão com Ele. Ao longo da Bíblia encontramos alguns personagens que desfrutaram de doses desta vida eterna no tempo presente. Encontramos um homem chamado Enoque. Em Gênesis, Moisés escreve dizendo que Enoque andou com Deus. Enoque teve tanta intimidade com Deus que a sua intimidade poderia ser descrita como alguém que caminha com seu amigo. Adão e Eva, antes da queda, também caminhavam com Deus. Eles tinham intimidade profunda com o Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós podemos, em alguma medida, guardadas as devidas proporções, desfrutarmos de experiências similares. Eu e vocês podemos desfrutar, em maior ou menor proporção, das delícias da vida eterna no tempo presente. Eu não estou dizendo a vocês que nós podemos ter mais vida eterna ou menos vida eterna. Não é isso. Não me compreendam mal. O que estou dizendo é que nós podemos desfrutar em maior ou menor proporção das delícias que Cristo tem para os nossos corações. Deus tem vida eterna para todos nós. Deus tem comunhão com Ele para todos nós. Deus não tem os seus preferidos. Deus não faz acepção de pessoas. Mas a dose da experiência, do desfrute da presença de Deus está diretamente ligada à medida que nós o buscamos. À medida que nós nos santificamos, à medida que nós semeamos o Espírito e não o mundo, e não a carne, e não os desejos terrenos no nosso coração. Irmãos, há tantos tesouros escondidos para aqueles que buscam a Deus. Frequentemente nós nos satisfazemos em experimentar um copo da presença de Deus, enquanto bem próximo de nós há um lago repleto da presença do Senhor. Ele não tem apenas um copo para te dar e matar a tua sede. Ele tem um lago muito maior do que esse, no qual nós podemos mergulhar, conhecê-lo, usufruí-lo, desfrutar de uma intimidade que até hoje talvez não tenhamos conhecido. Isto é muito melhor do que ganhar na Mega Sena, do que ser bem-sucedido aos olhos dos homens, do que ter os tesouros que todo o dinheiro do mundo pode comprar. Podemos desfrutar disso através de Cristo Jesus. Semeemos bem, portanto, em nossos corações. Em último lugar,
como nós cuidamos uns dos outros. O apóstolo Paulo nos ensina que praticando o bem. Versículo 9 e versículo 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vocês conseguem notar o pressuposto que o apóstolo Paulo estabelece nesse texto? Eu falei do lago, mas eu sou grato pela água, viu, gente? E se alguém puder pegar mais um copinho, eu agradeceria. Já que eu não posso pegar do lago, mergulhar no lago agora, eu fico com um copinho de água. O pressuposto que Paulo estabelece no versículo 9 é que nós podemos nos cansar. Nós podemos desanimar. Nós podemos nos achar abatidos. É por isso que ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. À medida que praticamos o bem, à medida que amamos uns aos outros, à medida que nos envolvemos no papel de ortopedistas do Espírito, contribuindo no crescimento, no florescimento espiritual uns dos outros, nós podemos nos achar desanimados. O fato é, nem sempre isso será fácil. Essa não será uma tarefa sem desafios. Vocês e eu, à medida que ajudamos outras pessoas, podemos ser mal compreendidos. Podemos ser injustiçados. Podemos jamais recebermos o reconhecimento que talvez aguardássemos receber. Talvez as pessoas jamais voltem para dizer a você, obrigado. Você foi importante na minha vida. Aquela exortação, por mais que no momento eu não a abracei, foi tão relevante na minha caminhada. Pastores sabem bem o que é isso. Mas essa não é uma particularidade de pastores, mas de todos nós que nos envolvemos no processo. Obrigado, querido. No processo do pastoreio mútuo, da correção mútua. Qual encorajamento Paulo dá aos cansados? Como eu e você talvez possamos nos achar em alguns momentos. Ele fala, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Talvez nós não veremos todo o fruto do nosso ministério no tempo presente. Na verdade, e aqui é uma simples conjectura minha, acredito que a maior parte dos frutos do nosso ministério nós apenas conheceremos na eternidade. Deus não nos permitirá ver tudo aquilo que Ele fez, apesar de nós e através de nós no tempo presente. Mas um dia nós veremos. Um dia nós conheceremos o fruto do nosso trabalho e nós nos alegraremos com isso. Nós poderemos ver os vastos feixes que o Senhor ceifou através das nossas vidas em favor da vida de outras pessoas. É por isso, conclui Paulo com o versículo de número 10, que enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Ao invés de nos apegarmos ao desânimo, do não reconhecimento, da não compreensão, da rejeição, da injustiça, da difamação. Saiba disso, se você tentar ajudar pessoas, ao invés de apoiadores, você pode ganhar difamadores. Paulo ganhou, Timóteo ganhou, tantos outros ganharam. Você não será exceção. Ao invés disso, anime-se e continue investindo na vida de outras pessoas. De todas as pessoas, sejam descrentes ou cristãs. Porque no seu tempo, no tempo de Deus, nós haveremos de ceifar. Mas no final de tudo isso, o apóstolo Paulo estabelece uma ordem de prioridade. Ele fala, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós devemos ter um relacionamento que ultrapassa os muros das nossas igrejas e denominações. Nós deveríamos ter um papel na sociedade, gente. Nós deveríamos ser sal e luz do mundo, não só dentro da igreja, mas no mundo inteiro. Nas nossas profissões, nas nossas vocações, na nossa faculdade, com os nossos vizinhos, nos nossos colégios. Jeremias disse que nós devemos ser bênção na cidade onde Ele nos colocou, trabalhar para o florescimento da cidade onde Deus nos plantou, mas, todavia, entretanto, deveríamos fazer o bem principalmente aos da família da fé. Nós deveríamos olhar com muito mais atenção para aquelas pessoas que se acham perto de nós. E aqui eu conecto esse texto àquilo que nós estudamos na primeira mensagem do dia de ontem. Nós precisamos amar o próximo que se acha no nosso caminho e não apenas o próximo
bem distante de nós. O nosso amor não pode ser apenas idealizado, ele precisa ser real. Frequentemente nós podemos dizer, eu amo a humanidade, mas nós não conseguimos amar o irmão que está do outro lado do banco da igreja. O que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês devem sim se comprometer com todas as pessoas, mas abram os olhos. Tem gente que está bem pertinho de vocês. E vocês deveriam começar por aí. Lendo esse texto, me veio à mente a história que um pastor contou de uma irmã que o buscou ao final de um culto. Ela o procurou dizendo assim, pastor, estou tão desanimado com a nossa igreja. A gente não vê sinais e maravilhas acontecendo aqui depois do culto ou durante o culto. Não sei de que denominação essa mulher veio, né? Ela estava esperando um fogo do céu, um negócio extraordinário. Aquele pastor respirou fundo e com muita sabedoria disse, minha irmã, você deseja ver sinais e maravilhas acontecendo no nosso meio? Você está vendo aquela mulher à porta da igreja nesse momento, acompanhada de 2 crianças? Ela está nos visitando há 6 meses. 6 meses ela foi abandonada pelo esposo. Ela não tem ainda um trabalho fixo. Ela está com dificuldades de um lugar para morar. Ela se encontra perdida e não sabe ao certo o que fazer daqui para frente para restaurar a sua vida. Se você aceitar o desafio de acolhê-la em sua casa e cuidar dela e de seus filhos pelos próximos meses, certamente nós veremos um sinal do reino de Deus entre nós. Muitos de nós desejamos ser bênçãos nas mãos do Senhor, na África, na China, no Sudão, na Coreia. E queira Deus que nós vejamos isso acontecendo no nosso sínodo, nos nossos presbitérios, nas nossas igrejas, que nós possamos ver uma juventude se levantando, colocando-se à disposição e alcançando a janela 10x40, a janela dos não alcançados. Que nós possamos ter a alegria de ver jovens, famílias inteiras se entregando para servir ao Senhor nos campos indígenas que estão perto de nós. Mas o fato é que a maioria de nós talvez não vá às tribos indígenas a fim de morar e pregar o evangelho ali. O fato é que talvez a maioria de nós jamais conheça a África, jamais vá para a China, jamais conheça a Coreia do Norte. Mas você conhece Jaru, meu amigo. Você conhece Mirante da Serra, você conhece a sua igreja, você conhece as pessoas que convivem com você, você sabe as pessoas que estão à sua volta. A pergunta é o que nós temos feito aonde já fomos plantados por Deus. Para que você e eu sejamos bênçãos nas mãos do Senhor, não precisamos ir para o outro lado do mundo. Nós podemos apenas atravessar o outro lado da rua. O que o apóstolo Paulo diz é façam bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É o que nós temos feito, irmãos. Simão o Estilita acreditava que a verdadeira espiritualidade haveria de acontecer se ele fosse para o deserto. Se ele vivesse em cima de uma torre de pedra, sem a presença de qualquer pessoa ao seu lado. Em oposição a Simão o Estilita, o homem mais espiritual de todos os tempos, aquele que amou de forma inigualável, não escolheu o deserto como lugar do seu ministério, do desenvolvimento da sua vida. Ao invés disso, ele escolheu as vielas apertadas da Palestina. Ele escolheu as mesas da Judéia. Ele escolheu os banquetes com os publicanos, com os fariseus, com as meretrizes. Ele escolheu o convívio com os pecadores e fez deste lugar apertado, este lugar cheio de conflitos, este lugar repleto de pessoas difíceis, o ambiente onde o seu ministério haveria de se desenvolver e a luz da palavra de Deus haveria de raiar. Pois bem, nós precisamos nos parecer mais com Cristo e menos com Simão o Estilita. Não precisamos nos afastar do mundo para sermos bênçãos na mão do Senhor. Precisamos imitar a Cristo para que possamos ser sal e luz deste mundo, para que possamos cumprir um papel relevante nos nossos dias, para que as pessoas à nossa volta conheçam o amor de Cristo, que constrange, que transforma, que muda. Isso longe, isso perto, isso aonde o Senhor já nos plantou.
Como você haverá de colocar isso em prática na sua vida? Quais são as pessoas que, a partir de hoje, haverão de ser abençoadas através do seu ministério? Eu queria que você se recordasse da primeira palavra que nós lemos no texto de hoje. O apóstolo Paulo disse, irmãos. Ele não falou isso a pastores, a presbíteros ou a diáconos somente. Ele falou isso a todos nós, a quem é crente, a quem recebeu o Espírito, a quem foi salvo por Jesus, a quem teve os seus pecados perdoados. Portanto, essa mensagem não é para o pastor Luiz apenas, não é para o pastor Eduardo somente, não é para o pastor Paulinho apenas, não é para mim somente, é para todos nós. Se você pertence a Cristo Jesus, esse é um desafio para você. Eu queria orar contigo nesse momento, peço que você feche os seus olhos, que você pense nos desafios que o Espírito Santo te convoca a abraçar a partir daquilo que nós temos estudado ao longo dessas 3 mensagens. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou ao longo destas mensagens. Pelos desafios que o Senhor nos fez, pelo consolo que o Senhor nos deu, pelas exortações que o Senhor nos colocou. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor veio ao nosso encontro. Te agradecemos porque o Senhor não falou de um amor teórico. O Senhor demonstrou o teu amor na cruz. O Senhor viveu entre nós. O Senhor nos chamou para perto. Obrigado, Senhor, porque o teu ministério em nada se parece com o de Simão, o estilita. O Senhor não foi para o deserto, o Senhor foi para a cruz, Senhor. O Senhor não foi para um lugar deserto, o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor conviveu conosco. E é por isso que o Senhor nos chama à vida. O Senhor nos chama à cidade. O Senhor nos chama à confusão dos relacionamentos, Pai. A vivenciarmos as lutas, as dificuldades que só conhecem aqueles que vivem com outras pessoas. Deus, ajuda-nos a enfrentar esses desafios e a vivermos o amor que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos apresentou, o amor com que o Senhor nos amou. Abençoa, Senhor, cada jovem que aqui está presente. Deus, que eles possam voltar para suas igrejas com o coração renovado, com o desejo de serem bênçãos na vida de suas lideranças, na vida de seus pastores, na vida, de Deus, dos outros membros de suas igrejas. Que eles possam entender, Deus, que não são simples telespectadores, não somos simples telespectadores da Tua obra. Nós somos chamados para sermos servos e que assim sejamos para o louvor do Teu nome. Nos abençoa, Senhor, e promove marcas verdadeiras do Teu Espírito através daquilo que aprendemos do Senhor nesses dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez, muito bom estar com vocês ao longo desses dias e que o Senhor os fortaleça grandemente. Amém.